assunto que a gente trata com ele. É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, tudo bem? Boa tarde. E aí, Isabelle, aí, Pinho, abraço, ouvinte, chegando devagarzinho. Pois é, Andreasa, há muito tempo, né? Desde do dia 28, quer dizer, muita coisa já aconteceu. Quantas novelas a gente já não acompanhou a respeito dessa interdição e desinterdição e desse imbróglio envolvendo justiça, prefeitura, associação de moradores. Isabelle, eu sou bastante radical nessa matéria. Eu sou prejudicado como cidadão diariamente pelo fechamento da Niemeyer. Eu levo algo como 30, 40 minutos a mais para chegar à minha casa todo dia em função da interdição da Avenida Niemeyer, mas eu ainda assim sou radicalmente contra a reabertura da Niemeyer enquanto as obras de contenção não estiverem completamente concluídas. Eu vou abrir aspas aqui, pessoal, para o que disse o desembargador Agostinho Teixeira para justificar o seu pedido de vista. Abro aspas, então. São vidas humanas. A Niemeyer tem precedentes de deslizamento. Pessoas já morreram por causa disso. É um barril de pólvora. Prefiro ter a cautela de analisar melhor a questão para ter a convicção da decisão. Fecha aspas. O que se votou hoje, né? Esses dois votos que formaram maioria, portanto, o que eles diziam? Que a Niemeyer poderia ser reaberta, voltar a receber o tráfego de veículos quando não estivesse chovendo. Ou seja, ao primeiro sinal de uma gota d'água, porque é isso, qualquer chuva, a Avenida Niemeyer seria fechada novamente. Isso porque o procurador do município disse que o histórico de deslizamento na Avenida Niemeyer é associado à chuva. Isso é verdade. Porém, o ponto que me faz defender a permanência do fechamento, portanto, contra essa solução intermediária, é o seguinte, e é o histórico de obras públicas, de intervenção pública no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, a cultura do puxadinho que a gente tem aqui. Pergunto para o ouvinte, será que se a Niemeyer for reaberta, as obras de contenção para prevenir esse barril de pólvora que fez referência o desembargador, será que essas obras serão concluídas? Será que elas serão feitas idealmente, uma vez que a pressão política sai dos ombros da prefeitura, ou vamos ter, como sempre, uma acomodação e deixar as coisas como estão? O Michael Veríssimo, nosso repórter, tem feito a cobertura, ido lá com grande frequência, e a impressão dele, inclusive fotográfica, não é consistente com o que diz o município. Estamos terminando o cinturão, estamos terminando a proteção da encosta. Não é isso. São pedras gigantescas, é um canteiro de obra aberto, e nós estamos, pessoal, no final de setembro. Logo vem o verão, logo vem a estação da chuva. Nós vamos correr o risco de deixar a Niemeyer aberta com obras não concluídas, sob risco de acomodação, para, ao primeiro sinal de chuva, eventualmente uma nova catástrofe? Pode a prefeitura, como tem feito, garantir, a prefeitura e seus representantes, garantir que está sob controle, que tem garantia? Quando houve a tragédia também não havia garantia? Não havia garantia de segurança da Niemeyer quando houve a tragédia? Não é isso? Exatamente. Eu acho que assim, Andreasa, também basta a gente pensar que se a gente tivesse um estabelecimento comercial que estivesse sendo realizadas obras e a gente precisasse da autorização, por exemplo, do Corpo de Bombeiros para o local funcionar ou de um alvará, isso jamais seria concedido enquanto a obra não fosse terminada. Então, por que a gente pode admitir esse tipo de situação numa via pública, né? Exatamente, isso é um bom exemplo. A gente não pode, no Rio, no Brasil, na nossa vida, nós não podemos nos acostumar aos puxadinhos. Nós vivemos uma cultura do puxadinho, da acomodação, do jeitinho. Vão reabrir a Niemeyer. Por isso foi prudente esse pedido de vista do desembargador Agostinho Teixeira. Porque, de outra forma, se reabriria a Niemeyer dessa forma vaga, como se fosse fácil assim. Não começou a chover, interdita. Não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa concluir o que se começa, precisa concluir obra, precisa concluir o que foi pactuado, precisa cumprir os contratos. E as coisas funcionam a partir do cumprimento. Desse jeito, não, estamos terminando, vamos tocar adiante. Assim não dá. Assim não dá. Então aí eu falo individualmente, falo por mim. Eu estou disposto a passar pelo perrengue que eu passo, de levar mais tempo para chegar em casa, sem a Niemeyer,
impactando na minha vida, desde que isso seja um marco de vencimento, de vencermos, de enfrentarmos e vencermos essa cultura do puxadinho. Quer reabrir a Niemeyer? Isso é problema político para o prefeito, porque a eleição está chegando? Termina a obra. Termine a obra. Vá morar no canteiro de obra. Fique lá 24 horas por dia. Pegue você mesmo a pedra. Faça um milagre. Faça a obra terminar. Pois é, né, Andreasa? Antes pagar o custo do desconforto do que pagar o custo de uma vida perdida, né? E tem uma questão importante também, o próprio Andreasa citou a apuração do Michael Veríssimo, que em diversos momentos, desde o fechamento da Niemeyer, trouxe informações em primeira mão pra gente, e ele sempre conversou com um perito designado para comandar, inclusive, o time de peritos ali do Tribunal de Justiça, que sempre fazia os estudos na Avenida Niemeyer para poder rebater também os técnicos da prefeitura ou apresentar uma visão diferente e permitir, assim, aos desembargadores, ao relator do processo, poder ter uma visão também levando em consideração os dois lados. E o grupo de peritos sempre optou pela manutenção do fechamento da Avenida Niemeyer, destacando vários pontos que precisariam ser solucionados e que a gente já citou aqui, por exemplo. Agora, o que chama a atenção é que o principal fator que a prefeitura sustenta para motivar a decisão de reabrir a Avenida Niemeyer é dizer que em tempo seco ela pode funcionar e reduz aí o risco de deslizamento ou torna esse risco nulo. O problema é que mesmo depois que a prefeitura fez a revisão do protocolo de chuva, de fechamento da via, reduzindo a quantidade de precipitação necessária para poder alarmar, já houve outros registros de deslizamentos. Então, até o momento, Andreasa, não há garantia de que isso foi solucionado, como os próprios peritos destacam, e que uma chuva, mesmo fraca, porém constante, não poderia causar um deslizamento. Sim, perfeita a sua análise. Foi bom você lembrar esse ponto da revisão dos índices de chuva resultando em nada, dando errado. Então, outro dia um amigo meu perguntou, como é que você se define politicamente? Eu sou um conservador, tá? E do lugar de onde eu vejo o mundo, a primeira palavra que é listada é prudência. O homem público, no caso o governante, precisa operar sob prudência. O Rio de Janeiro precisa ser governado com prudência. Nós chegamos até aqui com muita corrupção, com muita incompetência, mas também com muita imprudência, com muito jeitinho. Vamos ser prudentes em relação à Avenida Niemeyer. E com isso, pessoal, em nome da prudência, eu me despeço. Tá certo, então, Andreasa, obrigada por mais essa participação. Valeu, e até Andreasa. Amanhã. Beijo para vocês. Por aqui no nosso estúdio, Isabelle